Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido uma Páscoa bem legal. Eu amei ver os vídeos de vocês e especialmente gostei muito de ver os jardins da ressurreição que alguns de vocês fizeram. Hoje nós queremos falar de alegria e esperança. Alegria e esperança, duas palavras que estão muito conectadas. Pois bem, nós vamos lembrar que a Páscoa é uma tradição da religião cristã. É uma tradição que não são todas as pessoas que têm, não são todas as pessoas que comemoram. E por isso mesmo é importante a gente sempre relembrar, até mesmo quem não é ou não comemora a Páscoa ou não é dessa religião, é importante a gente conhecer, assim como nós também queremos conhecer para respeitar outras tradições religiosas. É por isso que a gente conhecer para respeitar. Na tradição cristã, a Páscoa lembra que Jesus, que é o líder e o ensinador maior dessa religião, que ele sofreu uma morte injusta. E nessa morte ele foi traído, ele sofreu deboche, de pessoas que menosprezaram ele. E ele era um líder que tinha como características a bondade, o amor, o serviço às outras pessoas, e essa questão de não fazer diferença entre as pessoas, no sentido de dizer que alguém era melhor do que o outro. Pelo contrário, Jesus dizia que quem queria ser o melhor deveria servir aos outros, deveria mostrar em amor, por amor, um serviço, às outras pessoas. Que isso significa ser maior. Um conceito que não era muito aceito naquela época e que também não é muito aceito hoje ainda. E por isso mesmo, pessoas muito importantes da época não gostaram desse discurso de Jesus, porque isso mexia com o todo do jeito deles viverem, e acabaram então entregando Jesus à morte. Isso foi muito triste. Isso causou muita tristeza nas pessoas que seguiam Jesus naquela época. Acabou com a esperança delas. Era gente que vinha há 3 anos ou mais já, ouvindo o que Jesus estava falando e achando que aquilo fazia sentido. Só que eles achavam que Jesus viria um dia como um rei, com um exército, alguns deles achavam isso, e dominaria, assumiria o trono. Mas não era isso que ele queria. Jesus não era um rei desse tipo. O que ele pregava era que ele queria ser o rei dos corações. Ele queria ser um rei amado e cujo ensinamento fosse levado a sério. Mas com a morte dele, tudo aquilo que ele tinha ensinado, os amigos dele, os seguidores pensaram, acabou. Diz a história, no entanto, que o corpo dele foi colocado dentro de uma gruta e passaram-se 2 dias. No 3º dia, ele foi sepultado na sexta-feira. No domingo, algumas mulheres foram bem cedo até aquela gruta onde tinham colocado o corpo de Jesus e até tinha guardas na frente. E não encontraram de forma alguma o corpo de Jesus. Não estava mais lá. E depois disso, durante 40 dias, muitas pessoas viram Jesus e viram que de fato ele não estava mais morto. Isso é o que nós chamamos de ressurreição. Então é uma coisa muito central na religião cristã crer que Jesus de fato ressuscitou. E com isso, sabe o que isso indica? Que na religião cristã a morte não é o fim, porque ela foi vencida por Jesus. Ele foi mais forte que a morte, ela não conseguiu segurá-lo. Para o povo cristão,
Isso é um motivo de grande alegria e de grande esperança. E por isso na Páscoa se usa alguns símbolos. Que símbolos são esses? Símbolos da vida. Porque alegria e esperança mostram que a gente está vivo. Mostram que tem muita vida em nós. E a vida é o contrário da morte. Que símbolos nós usamos? Eu trouxe alguns aqui para vocês verem. Alguns que eu fiz, alguns que eu uso na minha casa. Eu trouxe uma borboleta bem colorida. Por causa daquela questão da borboleta morar dentro do casulo e parecer que ela está morta, né? Que ela não se mexe mais, mas depois de um tempo ela sai, colorida muitas vezes, com novas cores, com uma nova forma e mais viva do que nunca, né? Viva e esvoaçante por aí. Se quiserem fazer uma borboleta, essas aqui eu fiz com um rolinho de papel higiênico. Aqui, ó, forrei, botei olho, botei anteninha, inventei umas asas. Eu inventei, tá? Então vocês podem inventar também. Com essa transformação da borboleta, essa explosão da vida que sai do casulo, os cristãos querem demonstrar a sua esperança. Um outro símbolo que vocês conhecem bem, eu não tenho de verdade, tá? É o coelho, ó. Eu trouxe uma vela, esta vela de coelho, que eu gosto bastante, ganhei de uma amiga minha, a gente até usou ela nessa Páscoa. Essa vela, não a vela em si, né? O coelho, o que ele nos lembra? O coelho é um animal que gosta muito de ter filhotes, e quando ele tem filhotes, ele tem muitos. E o coelho, ele hiberna, ou seja, ele dorme durante o inverno. No hemisfério norte, quando é a época da Páscoa, é a época da primavera. E depois de um grande tempo que tudo tá branquinho de neve, ou pelo menos muito cinza, porque não tem muita luminosidade, né? Mesmo que não tenha neve, mas as árvores sem folhas, não tem flores, né? Tudo muito cinza. Começa a primavera e aí é Páscoa. E aí os coelhos que estavam escondidos nas tocas saem por aí cheios de vida e mais, cheios de filhotes. Então o coelho é um símbolo da vida, né? Um símbolo de que a vida não ficou morta lá, ou não ficou dormindo para sempre dentro de uma gruta. Não. Quando a gente menos espera, os coelhos estão de volta e a primavera está de volta. Por isso até as flores coloridas também são um símbolo da Páscoa. E um outro símbolo da Páscoa é o ovo, né? O que tem dentro do ovo? Às vezes não tem nada, às vezes tem só uma clara e uma gema. Mas essa clara e essa gema também podem ser a origem de uma nova vida, de uma vida escondida, que quando você pega aí a casca do ovo, você olha e diz, objeto inanimado, mas quando você abre, pode ter uma surpresa lá dentro. Então todo ovo também é uma esperança, porque pode ser que lá dentro, né, tenha uma vida. No caso do meu, não tem uma vida, tem chocolatinhos que eu guardo dentro desse ovo. Se eu estivesse com vocês agora, eu ia dar o chocolate para vocês, mas não dá. Então, gente, eu desejo que vocês tenham muita vida e muita esperança, independente de se a gente é dessa religião ou não, né? Mas que vocês possam, nesse tempo em que às vezes a gente ouve tanta coisa, né, lá de fora, mas que vocês possam renovar a esperança de vocês e que vocês possam lembrar que a vida é um negócio muito forte, um negócio muito surpreendente. A vida é um negócio que insiste em existir. E é por isso que a gente pode se alegrar e que a gente pode ter esperança. A força da vida e a força que a gente tem dentro da gente por estar vivo é uma coisa muito incrível. Não esqueçam disso. É um presente muito, muito, muito precioso que nós ganhamos.
Fiquem bem e a gente se vê na semana que vem. Beijo!